Você trabalha muito e no fim do mês parece que o lucro não aparece? Talvez o problema não seja o esforço, é o preço. Hoje eu vou te mostrar passo a passo como precificar seus produtos ou serviços de forma técnica, sem chutes. Fica comigo que em poucos minutos você vai conseguir aplicar isso no seu negócio. Eu sou a Jéssica, contadora. E neste vídeo vou guiar você por 8 passos práticos de precificação. Use uma planilha como base, preencha com os seus números e adapte conforme sua realidade. Vamos começar entendendo o conceito principal. Preço é o ponto de equilíbrio entre o custo do seu negócio e o que o mercado está disposto a pagar. Se você só copia o preço do concorrente ou aumenta um percentual porque todo mundo faz assim, corre o risco de ou subvalorizar seu serviço ou de perder vendas por excesso. Precificar é colocar ordem nas despesas, medir produtividade e aplicar uma taxa de marcação correta para garantir a margem desejada. Passo 1. Levante todas as despesas fixas mensais. Definição. Despesas fixas são os gastos que ocorrem todo mês, independentemente do volume de serviços. Aluguel, água, luz, internet, prolabore, salários, provisão de 13º e férias, seguros, manutenção e outros. Na planilha, adicione colunas para cada item. Preencha com valores reais, não com estimativas vagas. Como preencher? Abra a aba de despesas fixas e liste tudo que sai todo mês. Inclua prolabore do proprietário e provisões mensais para 13º e férias. Se você não souber como provisionar, coloque na planilha. Provisão 13º, WADA, salários, plus, prolabore. 12. Provisão férias, salários, plus, prolabore. 12. Ou consulte seu contador para a regra específica. Exemplo ilustrativo, substitua pelos seus números. Suponha que a oficina do João tem aluguel, R$ 2.000, água e luz, R$ 600, internet e telefone, R$ 150, seguro, R$ 200, prolabore, R$ 3.000, salários e encargos sociais provisionados, R$ 6.000, provisões para 13º e férias e encargos, R$ 1.000, limpeza, manutenção, R$ 300, materiais de escritório, R$ 100, total despesas fixas. Exemplo, R$ 13.350. Por que isso importa? Se faltar algum item na soma, seu custo por hora ficará subestimado e você cobrará menos do que deveria. Mini gancho. Agora que você já levantou as despesas, o próximo passo é transformar esse total em custo por hora. Passo 2. Defina a capacidade produtiva. Horas produtivas. Definição. Capacidade produtiva é quantas horas faturáveis sua equipe entrega por mês. Não use simplesmente o total de horas trabalhadas. Aplique um índice de produtividade para considerar perdas, pausas, treinamentos e pequenos imprevistos. Uma referência comum é 85% de produtividade, mas ajuste conforme sua realidade. Como preencher? Calcule. Número de funcionários que executam o trabalho, X horas mensais de cada um, X taxa de produtividade. Exemplo ilustrativo. Na oficina do João trabalham 3 profissionais que executam serviços faturáveis, considerando 220 horas mensais por pessoa e produtividade de 85%. Horas totais, X, 3x 220, X 660 horas. Horas produtivas, X 660, X 0,85, 561 horas produtivas, mês. Por que isso importa? Uma pequena variação na produtividade altera bastante o custo da hora. Se você subir para 95% parece melhor, mas muitas vezes isso significa sobrecarga e queda de qualidade. Mini gancho. Com as horas produtivas definidas, vamos transformar as despesas fixas em custo por hora. Passo 3. Calcule o custo da hora de trabalho. Definição. Custo da hora é quanto das despesas fixas cada hora produtiva carrega. Fórmula em palavras. Custo da hora. T, despesas fixas, horas produtivas. Como preencher? Divida o total de despesas fixas, passo 1, pelo total de horas produtivas, passo 2. Exemplo ilustrativo, despesas fixas. R$ 13.350, horas produtivas, 561. Custo da hora, 13.350, 561, 23,79. Arredondado para 2 casas decimais. Interpretação. Cada hora de trabalho faturável da sua equipe custa, nesse exemplo,
23 watts e 79 mares só de estruturas e encargos. Se você ignorar esse valor, terá margem falsa. Mini gancho. Sabendo o custo da hora, vamos ver quanto cada serviço específico consome em tempo. Passo 4. Estime as horas demandadas por serviço. Definição. Para cada serviço ou produto, estime a média de horas necessárias para executá-lo. Use registros históricos sempre que possível. Se não tem, acompanhe por um mês e anote tempos reais. Como preencher? Crie uma lista de serviços e associe a cada um a média de horas. Multiplique essas horas pelo custo da hora. Exemplo ilustrativo. Oficina. Serviço. Troca de disco de freio e alinhamento. Estimativa 8 horas. Custo de mão de obra por serviço. No horas. X. Custo da hora. Noito. X 23,79. 190,32. Interpretação. Essa é a parcela do serviço que corresponde ao custo fixo e mão de obra. Se a sua média de tempo estiver errada, o custo do serviço também estará. Mini gancho. Agora vamos somar tudo o que entra diretamente no serviço. Materiais e deslocamentos. Passo 5. Apure os custos de materiais e deslocamento por serviço. Definição. Custos variáveis por serviço incluem peças, óleo, filtros, deslocamento até o cliente, frete e consumíveis. Registre cada item por ordem de serviço. Como preencher? Some o valor médio de cada insumo usado naquele serviço e adicione ao custo de mão de obra calculado no passo anterior. Exemplo ilustrativo. Peças. Disco, pastilhas. 350. Deslocamento. R$40 consumíveis. Óleos vedantes. R$20 custo de materiais. Dishir, R$410. Custo total do serviço. Custo mão de obra, 190,32. Pais materiais, R$410. Pais, 632. Interpretação, esse de 600,32 é o custo real do serviço. Agora precisamos aplicar os índices comerciais para chegar ao preço final. Mini gancho. Atenção aqui. É onde muitos empreendedores erram, aplicando porcentagens sobre o custo de forma incorreta. Passo 6. Some os índices de comercialização e calcule a taxa de marcação, markup. Definição. Índices de comercialização são os percentuais aplicados sobre o preço final. Impostos, comissões, taxas de cartão, frete, embalagem e a margem de lucro desejada, margem sobre o preço. A taxa de marcação, markup, transforma o custo em preço, considerando todos esses percentuais. Regra de ouro. Calcule a taxa de marcação como 1 dividido por 1 menos a soma dos percentuais. Em palavras, taxa de marcação, Q1, 1, soma dos percentuais em decimal. Isso garante que, ao aplicar a taxa ao custo, os percentuais incidentes ficarão corretos sobre o preço final. Atenção! Não confunda margem desejada, percentual sobre o preço, com aplicar X% sobre o custo. Aplicar 20% sobre o custo não garante 20% de margem sobre o preço. A fórmula correta é a que eu acabei de mostrar. Como preencher? Na planilha, insira os percentuais que incidem sobre o preço. Se não souber algum imposto, escreva "insira seu percentual local" e consulte seu contador. Exemplo ilustrativo. Valores fictícios, substitua pelos seus percentuais. Impostos sobre vendas. 12%. Exemplo. Substitua. Comissão de venda. 5%. Taxas financeiras. Maquininha cartão. 3%. Frete, embalagem. 1%. Margem desejada. Sobre o preço. 20%. Soma dos percentuais. Irá 12% plus 5% plus 3% plus 1% plus 20%. Agra 41%. Em decimal. Agra 0,41. Taxa de marcação. Agra 1. 0,41. Agra 0,59. A 1,6949. Arredondando, 1,69. Interpretação. Multiplicando o custo total do serviço pelo markup, 1,79. Você obtém o preço final que já contempla impostos, taxas, comissões e a margem desejada sobre o preço. Comparação didática. Se você apenas aplicasse 20% sobre o custo, 600 ou 132, era 20, era 720,38, a margem sobre o preço seria menor que 20%. Isso corrói a expectativa de lucro. Usando a taxa de marcação, você garante que a margem desejada será respeitada sobre o preço. Mini gancho. Com a taxa de marcação, chega o momento do cálculo final do preço à vista. Passo 7.
Calcule o preço à vista aplicando a taxa de marcação. Definição: preço à vista. Custo total do serviço, X, taxa de marcação. Como preencher? Na planilha, multiplique o custo total. Passo 5, pela taxa obtida. Passo 6. Exemplo ilustrativo. Custo total do serviço. DAD, R$ 632. Taxa de marcação, NAD 1.649. 1.069 arredondado. Preço à vista, 632 e DAD 1.649. Uniu dá R$ 17 pelo serviço.